Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui com a nossa aula e vamos pegar agora formas de instauração do inquérito policial. O que eu gosto de falar para os meus alunos é sempre que ele tenha essa ideia do seguinte: quando você estudar comigo o processo judicial, processo criminal, eu vou ter todas as fases estabelecidas na lei. Quero dar uma olhada agora nisso. Pega lá o artigo 394 do CPP e o seguinte. Vai falar sobre isso agora? De jeito nenhum, que eu não vou falar de ação penal nem de procedimento. O que me interessa é que, no inquérito policial, como é um procedimento administrativo, para alguns autores eles falam que é um expediente administrativo, eu não vou ter as fases pré-definidas. Então você sabe a diferença de um processo administrativo, de um procedimento administrativo e de um expediente administrativo. Processo administrativo, eu posso atingir o seu direito subjetivo. Processo administrativo disciplinar, você pode ser demitido. Procedimento administrativo, é possível a aplicação de uma sanção, mas não uma invasão ao seu direito subjetivo. E um expediente administrativo, não há ofensa ao seu direito subjetivo, nem invasão aos direitos fundamentais. Então tem um expediente administrativo, um procedimento administrativo, e um processo administrativo, e um processo judicial, claro. O que me interessa é que eu não tenho fases pré-definidas, mas eu tenho três que eu quero que você fique atento. A primeira fase do inquérito policial é a tal da instauração. André, tem quantas fases? Sei não, cara, mas tem a instauração. O que me interessa é que é na instauração do inquérito policial que você está investigando um fato. Ah, um fato criminoso? Olha, cara, você sabe que crime é fato típico, ilícito e culpável. Então eu prefiro falar que eu estou avaliando, sem medo de errar, eu estou avaliando um fato típico. É um fato que expressa previsão na lei. E as causas excludentes? Não sei, depois de conversa. O que me interessa é que eu estou investigando um fato. Quando houver, já vai pegando essa regra, uma confluência de informações, eu posso fazer uma outra coisa que é o chamado indiciamento. André, o que é o indiciamento? Agora eu começo a investigar determinada pessoa como principal suspeito do crime. Já fica esperto de antemão que esse indiciamento já pode eventualmente sobrevir o que, gente? Uma prisão de natureza cautelar. Pode ser antes, claro. E por último, o tal do relatório. Conclusão. Eu tenho depois a conclusão através do meu relatório. Já conversei com vocês, não é isso? Que o relatório deve ser enviado para quem? Olha, cara, o destinatário final do relatório conclusivo é o Ministério Público. Porém, o artigo 10, parágrafo 3º e o artigo 23 me faz pensar que o inquérito é enviado para o juiz. E por que eu envio para o juiz? Para que o juiz analise se está tudo dentro do prazo e está tudo dentro da legalidade. É isso internamente. André, o inquérito policial, o delegado faz o quê? Meu irmão, não sei, é discricionário, dá uma olhada no artigo 6º. Ah, aquele rol ali é taxativo. De jeito nenhum, o rol é exemplificativo. Inclusive a lei 12.830 fala que ele pode adotar outras medidas. Legal, André, mas ele faz o que então? Olha, cara, não sei não, mas é começo, meio e fim. Começo, instauração. Meio, indicia o principal suspeito. Final, relatório conclusivo. Ponto, tranquilo. O relatório é enviado para quem? Olha, cara, o destinatário final é o Ministério Público, ele tem opinião no delito. Pô, mas a lei manda enviar para quem? Para o juiz. E hoje, no Rio de Janeiro, manda para quem? Cara, manda para os dois ao mesmo tempo. Ele manda para as centrais de inquéritos, e nas centrais de inquéritos estão lá quem? Um juiz e um promotor da PIP, da Promotoria de Investigação Penal. Então, tem um promotor da PIP e um juiz da central de inquéritos. Então, eu mando inquérito para quem? Para os dois. Legal. Tranquilo. Perfeito. Entendi essa bagaça aqui. Agora, André, essa instauração é feita como? Tá? Como é que o delegado instaura o inquérito policial? Está lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. Para começar a brincadeira. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública,
o inquérito policial será iniciado sendo público de ofício. Como é que ele instaura? Mediante portaria, ou então mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então dá uma ideia de requisição como ordem e a de requerimento como um pedido. Está claro? E aí você começa a se questionar. Então, André, quem instaura o inquérito policial? Sendo um crime de ação penal pública, a própria autoridade policial por portaria, que é de ofício, e mediante a ordem do Ministério Público, haja vista que ele é o titular da ação penal e a própria Constituição fala isso, e ele mete a autoridade judiciária. Quando ele mete a autoridade judiciária, fala para você o seguinte: o Código de Processo Penal não está de acordo com a Constituição. Por quê, André? Porque a autoridade judiciária, juiz, ele não pode pedir para instaurar inquérito policial. Por quê? Porque ele estaria comprometendo a sua imparcialidade. Entenda que a autoridade judiciária é um juízo da legalidade apenas. O juiz apenas controla. O juiz jamais pode ter, gente, aquela função persecutória de perseguir a solução de um crime, haja vista que o juiz exerce a jurisdição e uma das características da jurisdição é a sua inércia. Então ele fica inerte aguardando que alguém lhe peça alguma coisa. Então esse artigo que fala da autoridade judiciária não está de acordo com a Constituição. Então hoje você fala como é que se instaura inquérito policial de ofício por portaria, bem como por requisição do órgão do Ministério Público, sem dúvida nenhuma, porque ele que vai ter o pino delicti, ele pode expedir notificações, requisitar a instauração de inquérito policial e pedido também do ofendido ou de quem tem a qualidade para intentá-la, para representá-lo. Maravilha? Beleza, entendi. Se liga que a representação ela tem caráter de informalidade. Representação é informal. Basta a demonstração da vontade da vítima no interesse da perseguição penal. Então, na verdade, o artigo 5º lá do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte, olha o que ele fala lá, o artigo 5º do Código de Processo Penal. Vamos lá, 5º. O requerimento a que se refere o inciso 2 conterá narração do fato, individualização do indiciado, nomeação de testemunhas. Tá claro? Outra, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial. É a chamada notícia criminis, notitia criminis. Nós vamos conversar sobre isso. E esta, verificada a procedência das informações, é a chamada VPI. Nós vamos conversar. VPI, verificação da procedência das informações, mandará instaurar inquérito policial. Se liga no parágrafo 4º. O inquérito nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não poderá sem ela ser iniciado. Então, o crime de ação penal pública condicionada à representação, o delegado só pode instaurar inquérito policial depois que houver a representação. Era um exemplo que a gente dava sempre, eu sempre dava em aula antigo, no caso de estupro. No passado, o estupro era uma ação penal pública condicionada à representação. Hoje, o estupro é uma ação penal pública incondicionada. Mas hoje eu posso falar de uma lesão corporal leve. O problema é que lesão corporal leve, ele não vai estourar inquérito, porque em regra deve ser o quê? Uma infração de menor potência ofensiva, onde lava-se o termo circunstanciado. Então a ideia é, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, e que não seja infração de menor potencial ofensivo, o delegado não pode instaurar sem que haja essa representação. Como também o parágrafo 5º, nos crimes da ação privada, de ação de iniciativa privada, iniciado mediante queixa, o processo, a autoridade somente poderá proceder em inquérito perante requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Então, na verdade, o inquérito policial pode ser instaurado de ofício se eu estiver diante de uma ação penal pública incondicionada. Se for um crime de ação penal pública condicionada à representação, o delegado só pode instaurar depois da representação. E se for um crime de ação penal privada, só depois da manifestação da vítima, no sentido de querer que seja instaurado inquérito policial. Perfeito? Tranquilo?
Juiz não pode requisitar a instauração do inquérito policial em razão de uma filtragem constitucional. Se eu não estiver errado, nas primeiras aulas, né, nos primeiros blocos, eu falei de colocar o óculos do garantismo penal. Então eu tenho que analisar o garantismo penal. Eu tenho que avaliar a imparcialidade do juízo. Eu tenho que analisar, eu tenho que fazer, na verdade, quando eu botei óculos, eu tenho que botar um filtro. Que filtro é esse? Eu falei óculos, já que ele está falando de filtragem constitucional. Todas as normas processuais penais têm que ser interpretadas à luz da Constituição. Está claro? Inclusive tem vários mecanismos de controle de constitucionalidade, né? Você deve estar estudando isso aí. Mutação constitucional, filtragem constitucional, declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Não é isso? Às vezes a norma pode ter mais de uma interpretação. Eu posso interpretar a mesma norma de mais de uma forma. Então, que tipo de interpretação que eu vou dar? Aquela que esteja de acordo com a Constituição. Tá claro? Por violação ao sistema acusatório e à imparcialidade. Assim, deve o magistrado, no exercício de suas funções, comunicar e dar vista ao Ministério Público para que o faça. Então, hoje a ideia é, se o juiz tiver conhecimento de um crime, ele não pode requisitar a instauração de inquérito policial porque ele é imparcial. Ele comunica ao Ministério Público e o Ministério Público toma as providências cabíveis. Em razão do quê? Do sistema acusatório e da sua imparcialidade. Deve comunicar ao Ministério Público, dar vista ao Ministério Público a tal fato para que ele tome as providências cabíveis. Inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público, eventual ilegalidade será conferida como autoridade coatora o órgão do Ministério Público. Então entenda que muitas vezes a autoridade pode agir com abuso. É óbvio, né, gente? Se o inquérito policial for instaurado por portaria do delegado, e a questão é uma questão teratológica, quando eu falo teratológico é absurdo, a autoridade coatora é o delegado de polícia. Porém, se o delegado de polícia instaurar inquérito policial com o Ministério Público atuando com abuso por uma questão teratológica, a autoridade coatora é o promotor de justiça, é claro. Está claro? Se liga que nós vamos conversar se a autoridade policial ela pode se recusar a instaurar inquérito policial quando o Ministério Público requisita a instauração. E é óbvio que ele pode, porque a autoridade, primeiro, a autoridade policial não tem vínculo hierárquico com o Ministério Público, e segundo, ele pode se recusar desde que a ordem seja manifestamente ilegal. Nós vamos conversar sobre isso. Está claro? Ok? Cabe também, gente, a instauração do inquérito policial através do auto de prisão em flagrante. Tá claro? Então, como é que eu instauro inquérito policial? Pedido da vítima ou do seu representante legal, que é o requerimento, requisição do Ministério Público, que é uma determinação, não por vínculo hierárquico, mas porque ambos estão adstritos ao princípio da obrigatoriedade. Juiz esquece, porque senão ofende o sistema acusatório e a sua imparcialidade. Por portaria da autoridade policial, de ofício, quando o crime for ação penal pública incondicionada, e por último, através do auto de prisão em flagrante. De cara falo para os senhores que no auto de prisão em flagrante, a autoridade policial instaura inquérito e já faz o indiciamento. Sabe o que eu botei para vocês? Primeira fase, instauração, botei no meio o indiciamento e botei no final o relatório. André, instauração e indiciamento, momentos diferentes? Sim. Instaurar fato e indiciar a pessoa. Quando eu faço os dois ao mesmo tempo? No auto de prisão em flagrante. No auto de prisão em flagrante, trata-se de um ato complexo, porque a autoridade policial já faz duas coisas. Instaura o inquérito policial e já indicia o indivíduo. O requerimento a que se refere o inciso 2, que é da vítima ou do seu representante legal, sempre que possível, vai ter a narração do fato com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado ou com sinais que possam, não é isso, identificar o indivíduo, individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Então, se a pessoa está requerendo a instauração de inquérito, o delegado vai falar qual foi o fato criminoso. Você pode narrar, por gentileza, inclusive com as suas circunstâncias? Segundo, quem é a pessoa? Tem o nome dela? Sim. Não. Pode fornecer elementos, sinais característicos para sua individualização? Muito obrigado.
Tá claro? Quais são os motivos que você está fazendo isso? Qual é a convicção que você está falando que foi ele? E por último, nomeação de testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Alguém viu isso também? Tem um vídeo gravado só com coisas estranhas do Código Penal, do Direito Penal, perdão. E uma delas é chamada Síndrome de Potifar. A Síndrome de Potifar são relacionadas com os crimes sexuais relacionados com mulher. Crimes sexuais, que são os crimes normalmente ocorridos entre quatro paredes, sem testemunhas. Então o delegado tem que observar a Síndrome de Potifar se ele estiver diante de um crime sexual. Está claro? Potifar foi uma questão bíblica nisso, onde a mulher do rei, ela queria um serviçal dele, ele não quis nada com ela com fidelidade ao seu mestre, ao seu rei, e ela o chamou para dentro da casa dela, da sala dela, ela estava nua, ela simulou que ele queria estuprá-la, e ele foi condenado, e acho que decapitado, se eu não estiver errado. Está claro? Por fidelidade a ela. Ela utilizou do poder dela como mulher para que inventasse que ele estava molestando sexualmente, ele foi morto. Então a autoridade policial ela tem que tomar esse cuidado, principalmente em crimes sexuais. Está claro? Com menor, por exemplo, estupro de vulnerável. Uma menina de 10 anos está falando que o tio dela a estuprou. Tem que ser visto com muita parcimônia essa questão. Está claro? Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso ao chefe da Polícia Civil. No caso, o delegado-geral ou secretário de Segurança Pública. Uma vez um aluno perguntou: André, esse recurso tem nome? Eu falei: tem. É um recurso inominado. Qual é o nome do recurso? Recurso inominado. Para quem? Olha, cara, isso aqui tem relação com recurso hierárquico. Recurso hierárquico próprio ou recurso hierárquico impróprio. Quando eu falo delegado geral, se está dentro da carreira e é um vínculo hierárquico, é o chamado recurso hierárquico próprio. Agora, quando eu falo de secretário de Segurança Pública, ele está fora da Polícia Civil. Está fora da Polícia Civil, mas há uma questão vinculativa e não hierárquica. Se for hierarquia, é recurso hierárquico próprio. E se não houver hierarquia com órgãos diferentes, questões ministeriais, por exemplo, é o chamado recurso hierárquico impróprio. Por quê? Porque não há hierarquia, mas apenas uma vinculação. Recurso inominado. Por que você está falando isso? Porque aqui está começando a entrar num ponto bacana que qualquer do povo pode dar conhecimento da existência de um crime. Qualquer do povo pode fazer a tal da notícia crimes. Nós vamos ver os tipos de notícia crimes. Tá claro? Eu até brinco com meus alunos, né? O delegado instaura inquérito policial por portaria quando? Tem que chegar no ouvido dele um crime, uma notícia crimes. Se não for notícia crimes, eu até brinco, né? Tem que ser pelo dom da vidência. O delegado instaura inquérito policial por portaria se ele tiver o dom da vidência, porque ele ficou sabendo por telepatia que houve um crime. Normalmente o crime acontece fora e chega ao conhecimento da autoridade policial. E como é que é esse conhecimento? Através da notícia crimes. Inclusive, a depender da notícia crimes, a depender de como chega a informação para ele, ele vai fazer a verificação da procedência das informações, que é a chamada VPI. Verificação é procedimento administrativo preliminar de verificação das informações. Verificando que as informações procedem, ele vai mandar instaurar inquérito policial através de portaria. Parágrafo 4º. Não, já conversei já, né? Inquérito na ação penal pública dependendo de representação não pode ser iniciado sem haver representação. E na ação penal privada tem que ter a manifestação da vítima. Tá claro? Ponto. Então é essa forma de instauração do inquérito policial. Na próxima aula, a gente começa a analisar as espécies de notícias crimes.